Olá, esse é mais um episódio do PodSex 50+, o podcast aberto a todas as pessoas e que traz informações, curiosidades e discussões de interesse dos homens gays e bissexuais acima de 50. São conversas sobre sexo, relacionamento, preconceito, cultura e tudo sobre o interesse da comunidade LGBTQIA+. Hoje nós vamos falar e relembrar um pouco da cena gay do Recife dos anos 1970 e a década de 1980. O Brasil vivia um período sombrio e repressivo, pois estávamos em plena ditadura militar. Muitos artistas, professores e políticos foram exilados e a oposição calada. No entanto, o descontentamento e o senso crítico estavam latentes. Um dos grupos sociais que conseguiu extravasar o sentimento de revolta e crítica foi justamente a comunidade LGBTQIA+. A cena gay do Recife dessa época era efervescente, glamurosa e ao mesmo tempo satírica. Locais como o bar Quibe Lanches, no Pina, e a Casa Vivencial Diversiones, em Olinda, com shows de espetáculos originais e ousados com gays, travestis e transformistas, davam o tom. Sem falar da importância de personagens icônicos como Consuelá, Piu Piu, Pernalonga, Elza, as Rolinhas do Barão e todo o elenco do Vivencial. Américo foi um dos fundadores do Vivencial e eles vão poder explicar como eram os espetáculos do grupo, que abalavam a sociedade careta da época. Acioli, o papo de agora, tenho certeza, vai ser rico de informações e história. Olá pessoal, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui no nosso PodSex 50+. Esse é um PodSex, ou um podcast, que pode todas as idades, tudo é possível, mas ele é direcionado em real para homens gays e bissexuais acima de 50 anos. Mas aceitamos todas as tribos e é aberto a todas as idades, ok? Então nós hoje vamos entrevistar, já está aqui presente, que vocês sabem que foi feita a abertura, o Américo Barreto, que foi um dos criadores do Vivencial Diversiones. Quem tem mais de 50 e mora em Recife, e Olinda também, certamente já ouviu falar do Vivencial. Quem tem um pouco menos e assistiu Tatuagem, um filme que foi bastante conhecido nacionalmente e até internacionalmente, vai saber um pouco também de Tatuagem, porque trata, aliás, não de Tatuagem, do Vivencial, porque Tatuagem trata disso. E enfim, para poder saber ainda mais que é essa história artística do Recife, do teatro pernambucano, nós estamos aqui com o Américo Barreto. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Então, eu gostaria de saber logo de entrada, que o tema que já foi aqui aberto, como foi a criação do Vivencial. Eu acredito que, e eu soube que você foi uma das pessoas-chave. Eu já li alguma coisa, estudei, não tive a oportunidade de conhecer o Vivencial, gostaria muito, mas sei que você foi uma cabeça-chave. Me conte como aconteceu. Seguinte, nós participávamos de um grupo de jovens no Amparo, na Igreja do Amparo, chamado ARMA. Era a Associação de Rapazes e Moças do Amparo. Então, por volta de 74, chegou Guilherme Coelho por lá, que era um noviço do Mosteiro de São Bento. E coincidiu em 74, eram os 10 anos de existência desse grupo. Aí nós conhecemos Guilherme e tudo mais e resolvemos fazer um espetáculo para comemorar esses 10 anos do grupo. Do ARMA. Da ARMA. Era da ARMA. Da ARMA, a Associação de Rapazes e Moças do Amparo. E ela funcionava nas dependências da Igreja do Amparo, na parte superior, no primeiro andar. Era um grupo de teatro? Não, era um grupo que tinha várias equipes. Equipe social, que cuidava da parte social, esportes. Era quase que um clube. Era mais ou menos isso. Certo. Tinha a coisa social, a liturgia, que cuidava das missas. Cuidava das missas. E nós resolvemos fazer, e tinham peças, shows, coletes.
Uhum. Isso Esse em que grupo. ano, aproximadamente? Que período? O ano Do Arma começo e do, isso. a Arma começou em 64. Aham. Em 64, mas eu só entrei na Arma em 69. Entendeu? Então, em 74, aí resolveu, era os 10 anos do grupo. Certo. Aí resolveu-se fazer um espetáculo A Arma para começou comemorar em 64. 64. E 10 64. anos foi em 74. Isso, claro. isso. Aham. Aí resolvemos fazer um espetáculo. Vamos fazer, vamos. Guilherme estava lá na época e tudo mais, né? Vinha do mosteiro, aquele pessoal, aqueles padres que circundavam em torno dos grupos de jovens que existiam alguns. Sim, Em cada igreja existia um. Pô, tinha Amor, tinha como é o nome, meu Deus? Que tem aquele pessoal do eclesiástico de base. Exatamente. Aham. Então, aí eles ficavam circundando os grupos de jovens, entendeu? Que era a obrigação deles, era o trabalho deles na época. Também. Mas esse circundar era meio vigiar? Não, era. Era interesse estar fazendo parte. Era, porque exatamente era a parte que cabia a eles com relação a não é evangelização, mas fazer a cabeça do pessoal. Quase com a catequese. Uma catequese mais política, entendesse? E só um detalhe, então, desse sentido, para a comemoração dos 10 anos, então surgiu uma ideia de vamos fazer um espetáculo. Vamos fazer um espetáculo. Um espetáculo, não era uma casa, era um espetáculo. Era um espetáculo. Tá. Então, vamos fazer o espetáculo. Aí fez-se o espetáculo, montou-se o espetáculo e estreou esse espetáculo num teatrinho que tinha dentro do São Bento. Tá. São Bento era do o São mosteiro. Bento, do mosteiro de São Bento. Como ele era de lá, ele era como se chama? Partícipe. Não, um monge novo, como é que se chama? Eu não ouvi isso. Era uma pessoa que não era como é que, ordenada ainda. Certo. Então, aí e fez o espetáculo. Mas o espetáculo foi tão contundente e tão forte que ele só fez uma apresentação dentro do mosteiro. As pessoas do mosteiro disseram que o teatro estava com algum problema. O que é que se queixou para se dizer que era forte? Não, nada. Disse que o teatro ia fazer uma reforma e não Mas ele tinha cena de nudismo? Tinha nudez? Não tinha. Mas os corpos eram expostos. Porque pelo seu não, assim, deu a entender que tinha uns corpinhos aparecendo. Tinha uns corpinhos, tinha umas palavras Mais fortes, fortes, de cunho sexual. Exatamente. Olha aí, né? Tinha, sim. E era na época da ditadura. Exatamente. Lembra da ditadura militar. Não tinha tido abertura ainda. Guilherme, na insanidade mental dele, pegou uns paramentos antigos que tinham na sacristia da Igreja do Amparo e incorporou ao espetáculo. Sim. Então isso deve ter incomodado as pessoas, entendeu? De uma certa forma. Esse jeito de se falar, o jeito de se falar dos corpos, de liberdade, a Arma já tinha esse jeito libertário. Sim. Né? A Arma foi fundada por Zé Augusto, que era aquele antigo pároco de São José, Sim. da igreja São José daqui do Recife. Então ele tinha esse jeito. E com essa situação que aconteceu em relação ao espetáculo, quase que uma rejeição. Sim. Né? Vocês partiram para apresentar em outros locais. Aí ele partiu, ele saiu dali. Ou seja, foi muito bom, né? Porque eclodiu a partir daí. Exatamente. Ele saiu dali e foi para o Teatro Bom Sucesso, para o teatro que era um antigo, que existe até hoje, que é o teatro, que era um antigo abrigo de menores. Mas esse Bom Sucesso não é aquele do mercado, não. É no Bom Sucesso Não, é no mesmo. Bom Sucesso mesmo. E existe lá o teatro. Certo. O Teatro Bom Sucesso. Então fez uma temporada lá, aproximadamente uns 2 meses, mais ou menos. Mas assim, o espetáculo, assim como incomodou os eclesiásticos, também incomodou a comunidade também. A própria Arma, que tinha aquela capa de uma coisa mais
aberta. Vanguarda. Mas era pessoas dali do Amparo, era os vizinhos da igreja, pessoas da Irmandade. Moradores, de é o Nossa pessoal da Senhora- região. Da região. E isso, elas depois do espetáculo, no seu cotidiano, permaneciam na região, tinham que conviver, ficavam lá. tinham que morar e ter Exatamente. feito o espetáculo. E aquelas palavras, e aquele gestual, e aquele jeito de fazer as coisas, incomodou, inclusive, a própria arma. Então, aí começou a nossa separação da arma. Depois dessa peça, as pessoas olharam meio assim, para nós, né, que fazíamos o espetáculo. Então, aí nós começamos a nos afastar. E como terminamos nos afastando Mas completamente. eu queria só entender, ajudar a quem está nos assistindo também, se ficou com essa dúvida. Existia a arma, esse grupo já foi aqui falado, e houve uma cisão, houve uma separação de uma parte desse grupo que começou a ficar descontente com os caminhos que a arma estava sendo conduzido, estava entrando. E essa cisão, da qual você fazia parte, foi ela que com ela surgiu o Vivencial. O Vivencial, exatamente. Certo? Então, chegando no Vivencial, o que aconteceu? As pessoas... Como chegou naquela casa que eu passava na frente, Tá. eu ia para Olinda, passava de ônibus e via e ficava curioso, porque eu sabia o que era, mas eu era de menor na época. Então a partir dali, teve uns 3 ou 4 espetáculos depois desse de estreia, que era a comemoração, e resolveu-se dar entrada num auxílio-montagem muito, muito parco na época, e resolveu-se comprar um terreno ali na periferia, na Ponte Preta. Só um detalhe, para a gente também, eu me perco, muita informação, mas estou achando ótimo. Veja, o auxílio que você falou... Auxílio-montagem. O auxílio-montagem, quem é que promoveu o auxílio-montagem? Era a prefeitura de Olinda, de na Recife. época. De Recife. Porque vocês eram em Olinda, Era. em Olinda, mas foi a prefeitura de Recife que mas propiciou o auxílio-montagem porque Exato. ficava no limite entre Olinda e Recife. Exatamente. Não, a minha vida inteira também participei dos auxílios-montagens do Recife, Sim. porque não se distinguia quem Claro, era são de cidades Olinda. irmãs até E hoje. também Olinda não tinha esse tipo de aparato. Sim. Entendeu? Que Recife já tinha. E para Mas- localizar quem nunca ouviu falar ou que não está lembrando, o Vivencial ele ficava ali próximo onde tem, um pouco antes do centro de convenções, ou depois. onde é exatamente agora Alto Nunes. Sim. Aquele prédio da Alto Nunes era ali. Que é após o centro de convenções, não é isso? Em direção a logo após Olinda. a ponte de quem vem De Olinda. de Olinda para Recife. Sim. É logo após a ponte, a Alto Nunes do lado direito. Ou seja, um pouquinho antes do centro de convenções, não é isso? Bem antes. É. Tem um casarão cor-de-rosa antigo. Isso, que era a escola de música. Que é a escola de música, é Isso. vizinho, né? Ainda existe a escola de música? Existe. E, gente, lembrando o seguinte, aquela área ali era uma comunidade bem grande, né? Eu não sei se era Salgadinho ali, ou enfim, era uma comunidade com casas pobres, né? Assim, hoje já está muito bem edificado, você está citando até uma loja de carros, ali mudou um pouco, olha, acho que mudou até muito em relação, porque eu lembro que ficava muitas casas de madeira ou casas simples, várias, e no meio tinha lá uma placa luminoso com o nome Vivencial Diversiones. Essa casa foi comprada dos moradores de lá. Comprou-se a primeira, depois a segunda e acho que teve até a terceira. Vizinhas, as casinhas pobres, sabe? E foi montada... Tudo isso com auxílio montagem, foi comprando? A primeira foi. O auxílio foi bom. A primeira foi... Não, porque era mas muito a casa era barato, uma miséria. A casa era uns mucambos. Era. E num lugar que nem Deus queria ir. Como até hoje tem esse tipo de karma, que eu moro, inclusive, lá. Eu moro lá por causa do Vivencial. Porque... Qual era o nome da comunidade? Tinha Ponte Preta, Salgadinho. Aquela região, isso. Ponte toda essa Preta, mistura. Salgadinho, daquele lado de lá. Depois, mais adiante, já veio V8. Isso? Bem mais distante, o V8. Isso. E a própria Ilha do Maruim, que de lá saíram pessoas que fizeram o Vivencial, tipo Henrique Celibi, que já faleceu, Conheci. e tantas outras. Aí,
A primeira casa era assim, o terreno, construiu-se um telhado, as paredes eram um tecido tipo carne seca, não sei se vocês conheceram, era o tecido que se fazia o forro das máquinas para estampar tecidos. Então, ali em cima ia-se colocando as cores e as tintas. Mas era uma casa feita de madeira ou de Não, alvenaria? era um telhado, Sim. um telhado com colunas, e as paredes que Nesse isolavam material. era desse material de tecido, que ficava muito grosso Sim. por causa do acúmulo de tintas. Então, era isso. Uns banquinhos feitos de pneus, um em cima do outro, E um um palco. palquinho. Pronto. Foi assim que começou. E Aí- começou com quantas pessoas, aproximadamente? Era um grupo de uns 8, tinha uns- 10. 5 pessoas faziam a direção. 5 pessoas. Eram os diretores, os fundadores, Sim. né, que tinham um nome no papel. Quem deu o nome Vivencial Diversiones, você lembra? Ou de onde Guilherme. surgiu? Guilherme. Guilherme Sei. Coelho. Que era o mentor da questão, entendeu? Guilherme era o. E ousado, e muito, ousado, né? muitíssimo. E se colocava como o porta-voz, de uma certa maneira. Nós, muito simples na época, eu, a minha origem, sempre muito humilde, garotinho do Amparo, nasci lá em Olinda, no próprio Amparo. Mas o grupo em si, as pessoas tinham uma origem humilde, era um Tinham. pessoal que estava querendo fazer teatro, Era, né, assim, por exatamente. impulso, por vocação, Isso. mas era tudo muito jovem, tudo muito tendo jovem. todo um preconceito, uma discriminação. Tudo. Inclusive, assim, em relação às peças, Uhum. elas tinham cunho político, Tinham. porque era uma coisa Tinham. meio teatro de revista. Era. Né? Dentro da comunidade, você passava Era. ali e de repente começou. Quantos Era. anos aconteceu o Vivencial? Durou quanto tempo? De 79 a 83. Então, 4 Quando ele anos. se extinguiu completamente. Mas em 4 anos ele fez muito barulho Muitas na coisas, cidade, muito, porque muito mesmo. Eu sei que o Vivencial ele virou o cult, né? O que hoje se chamaria de cult, Uhum. porque muitas pessoas tinha um grande número de gays, né? Tinha mulheres também. Tinha mulheres. Eu vi já algum material que tinha striptease de mulheres, então- né? Travestis. Isso. Né? Enfim, era um grupo bem eclético, Uhum. principalmente para aquela época, né? Antes, o grupo apresentava espetáculos de teatro. América, a conversa está muito legal. Eu acho que a gente dá para fazer uns 3 programas, né? Porque é muita história. Mas a gente vai dar um pequeno intervalo, vai fazer um pequeno intervalo e volta, continuando essa conversa tão gostosa, tá certo? Ok. É rapidinho, gente. O PodSexy 50+, é uma iniciativa do Instituto Boa Vista, com o apoio do Governo de Pernambuco, através da Secretaria de Saúde, por meio do Programa Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais, do psicólogo clínico Rodrigo Neri e da TV 7 Brasil. Bem, pessoal, estamos de volta nessa conversa agradabilíssima com o Américo Barreto, a gente falando dos bastidores do Vivencial Diversões. Eu vou fazer até um resgate aqui para a gente caminhar nesse sentido, né, em relação à parte anterior, de que assim, nós estamos falando da casa Vivencial Diversões, que funcionou ali em Olinda, no limite entre Olinda e Recife, e dos espetáculos que tinham na casa, de tudo que ela representou para o teatro e para a cena gay aqui do Recife e Olinda. E agora é interessante que nós estamos conversando de que o Vivencial Grupo é anterior à existência da casa. Existiu o Grupo Vivencial, e que deu origem à casa, que foi a Vivencial Diversiones, e esse grupo, que foi alguns anos antes, ele fez vários espetáculos e estreou com o Vivencial 1. E depois depois é a América que vai colocar aqui e vamos conversar sobre a casa, propriamente dita, que eu me lembro, pelas pesquisas e o que eu sei da casa, de que começou a sociedade pernambucana
a frequentar a casa. As pessoas de mente um pouco mais aberta, pelo estilo de teatro que se fazia, pelo inusitado que era no local onde era, por tudo, né? Da forma, uma coisa improvisada, barracão, né? Então eu queria que você comentasse mais sobre essa atmosfera do Vivencial. Bom, então, estreou-se essa casa, uma casinha bem humilde, bem simples, e depois, com o sucesso, ela foi crescendo. Aí foi comprando as casas vizinhas e a casa ficou grande, de uma certa E forma. reformando, já não era só tecido, não, lona, foi chegou até piscina. Chegou até a ter piscina dentro do próprio espaço. Então, os espetáculos no início começavam às 9 horas, às 21 horas. Aí tinha um espetáculo de teatro formal, digamos, às 9 horas. Aí depois ele ia apimentando, ficando mais safado, mais escroto. Então, 11 horas tinha outra performance. Sim. E a 1 hora da madrugada começava o show de revista, com striptease, com tudo que não prestava. E o público era o mesmo que começava às 9 ou ia mudando? Era o mesmo. Ele ia ficando por muito tempo. Tinha serviço de bar. Tinha aí um serviço de bar. Então é porque eu não queria lembrar do nome, parecia uma casa aqui em Boa Viagem que tem shows e que tem serviço de bar. Era uma proposta semelhante, só que dentro de uma comunidade. Exatamente. Né, com esse estilo. Exatamente. Aí, pronto. A 1 hora da madrugada eram os espetáculos mais apimentados, com striptease, com piadas mais ousadas, com mais nu e toda... E aquilo ali foi que começou a atrair o interesse da sociedade. E interessante que, assim, apesar assim, o grupo tinha, como falamos, uma quantidade, em sua maioria, de homens gays, né? Incluindo também alguns travestis, né? Isso. Que não era algo que não era tão comum na época, né? E tinha uma cena de um teatro picante, era um teatro de revista, mas com striptease e com avançar das horas ficava mais quente a coisa. Isso. E começou a frequentar héteros, a maioria dos frequentadores eram casais héteros, eram pessoas do Recife e Olinda, acima de qualquer suspeita. Exatamente. Esse lado do público. E isso era em plena época da ditadura militar. Exatamente. Isso teve algum problema de polícia bater, de vocês serem censurados, dizer para com esse grupo? Não. Mas, assim, os espetáculos anteriores, alguns tinham a própria... Não sei até que tempo você tinha que fazer o espetáculo para a Polícia Federal. Eu não sei. Tinha que apresentar antes. Tinha que apresentar. Vocês apresentavam antes para censura, a polícia. E era liberado com toda essa latinidade, algumas coisas eram vetadas. Eram cortadas. Não, isso aqui pode, aqui não pode. Aí você fazia o arrumadinho. Sim. O que era proibido, cortava. E o que passava era apresentado. Sim. Mais problema, assim, de chegar a uma hora. Não, abordagem nenhuma. Nenhuma abordagem lá. Muito pelo contrário. Bem, olha, eu só tenho a agradecer a sua participação e também agradecer a você que nos assistiu até o momento. Avise aos amigos, é toda segunda-feira, tá? Na TV7 Brasil, como você vem assistindo. E em breve a gente volta, tá bom? Um abração para todos, tá? Beijo, tchau, tchau.